Olá, estamos começando mais um programa Negros em Foco. Hoje, Negros em Foco por Elas. Meninas, esse é o novo nome do nosso programa. Gostaram? Que bom, gostei. Por elas, porque feminina. Assim, a gente vai ter agora, a partir de hoje, solenemente, estamos aí na TV, Negros em Foco masculino, Negros em Foco por Elas e Negros em Foco Tim, que vai ser apresentado pela Mônica Santos, notícia em primeira mão. Olha que legal. Parabéns. Muito bom. E hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, triste, mas também uma homenagem, né, que a gente presta. Vamos falar do Michael Jackson. Para isso, como sempre, a Tula aqui com a gente, dando a maior força do Negros em Foco por Elas, a Célia Malaquias, mestre em psicologia, em psicodrama, uma pessoa totalmente apta e capacitada para discutir um pouquinho a cabeça do Michael Jackson. Célia, obrigada por você ter vindo. Obrigada aí, é sempre um prazer. Estava com saudades, inclusive. E nós também sentimos a sua falta. E Tula, eu nem vou te agradecer que você tem que estar aqui mesmo, né, Tula? Já tô em casa, obrigado pelo convite mais uma vez. E depois, para falar Michael Jackson, nada melhor que uma negra dessa, né? Cantora, maravilhosa. Obrigado. E vamos começar, né? Gente, eu confesso que eu estou muito triste, chorei muito, choro toda vez que vejo algumas imagens, que vejo algumas matérias, enfim. Como é que vocês sentiram isso? Michael Jackson, a morte dele, como é que... É triste, né? Eu achei muito triste porque uma pessoa nova, não que pela idade fala assim, tem certa idade, tem que morrer, não. Mas teve uma passagem rápida, né? Fez sucesso, alegrou muita gente, né? O ideal seria que fosse vive durante aquele tempo normal, ciclo normal, né? Quando acontece isso no meio do caminho, eu acho muito triste, assim, e principalmente uma pessoa que trouxe, né, tanta alegria, tanta, sei lá, felicidade para mim, pessoalmente. Eu cresci, né, com o Michael Jackson, eu era apaixonadíssima por Michael Jackson, eu tenho quase todos os CDs dele, então... E a gente vai percebendo o seguinte, como é que a gente cresce junto, né, lógico, isso... falando literalmente, né? Você acompanha a vida de um artista e você percebe que ele muda tanto. Célia, o que acontece na cabeça de uma pessoa? Ele não tem estrutura para o sucesso ou ele já veio com problemas mesmo? Pois é, acho que essa questão, essa pergunta, né? Todos nós temos feito, né, nos fazemos há muito tempo, especialmente agora, né? Quando você fala da morte, Michael Jackson, acho que tem... Embora nós sabemos que a morte existe, né? Ela vai nos pegar em qualquer momento, mas parecem que algumas pessoas não vão morrer, né? Serão eternas. Eu achava que Michael Jackson era uma dessas figuras eternas, porque ele acompanha uma trajetória, né, de vida, acho que não só minha, de várias gerações, né? E é muito estranho essas mudanças que vão ocorrendo. É claro que tem uma parte que é natural, né? A gente vai mudando, vai transformando, né? Sai de criança para adolescente, para adulto, envelhece. Mas foram transformações gritantes, né? E fica sempre uma curiosidade. Não sei se a gente vai, em algum momento na história, né, se dar conta daquilo que aconteceu com ele, aquilo que fez, né, que ele fez com ele, aquilo que fizeram com ele, o que aconteceu, né? É fato que a gente olha aquele menino, né? Lindo, lá do início da carreira e olha para esse homem, negro, você diz, cadê? Com cabelo liso agora. É verdade. Pois é. É muito estranho. O cabelo é o de menos, né, Célia, nessa história toda. Acho que a preocupação, a mudança no humor, a mudança no modo de tratar as pessoas, a forma como ele se isolou, porque é até contraditório que em algumas entrevistas ele falava que ele tinha medo de morrer como Elvis Presley, por exemplo, que morreu sozinho em casa, e ele teve praticamente o mesmo fim, né? Mas ele também se isolou. Pois é assim, né? Agora, né, com a morte dele, eu acho que todos nós tivemos a oportunidade de ver a trajetória dele, né? Então você começa vendo aquele menininho lá com criança, 5 anos, e vai caminhando, você vai olhando. Aí quando eu deparo um pouco mais com o olhar dele, eu percebo um olhar diferente, né? Eu acho que não é à toa que nos últimos anos a gente não conseguia mais ver os olhos dele, né? É verdade. Ele se escondia, porque os olhos são as janelas da alma, né? Não dá pra gente esconder, né, do olhar do outro. Eu acho que, de alguma forma, esse menino homem foi se perdendo ao longo do caminho, né?
e ao mesmo tempo quanto sofrimento, né? Eu fico imaginando que solidão, né? Que solidão, que dor que esse homem passou ao longo desses anos e que não foi notado, né? E eu acho que isso nos pega, porque mostra também a nossa fragilidade humana. Sério, mas eu penso assim, pelo que eu acompanhei, não tem como não ser notado, né? Que a pessoa está definhando, que a pessoa está mudando, que a pessoa está triste, escondendo o olho, né? Aquela coisa toda. E a gente até conversando antes sobre isso, né? A família Jackson, para a gente que era criança, negros, era uma referência, né? Uma referência de sucesso. E de repente vem vindo aquelas histórias de agressão do pai, a mãe que deixa, né, o pai fazer todas essas crueldades com os filhos, aí os filhos que um quer puxar o tapete do outro, quer dizer, nada que estranhe uma família que, né? Mas acho que isso o resultado do Michael Jackson de hoje, que eu comentei agora do cabelo liso, da pele clara, foi tudo histórias ruins que aconteceram para ele na infância. Porque eu assisti uma entrevista dele recentemente e ele falou que o pai falava que ele tinha o nariz largo, ele tinha uma espinha no rosto. E o cabelo Black Power tinha problema que todos têm, mas eu tava vendo os irmãos dele na frente lá no velório, negros, lindos, bonitos, todos. E não precisou ninguém estar com cabelo liso. O cabelo liso realmente é de menos, mas o Michael Jackson, ele estava muito mudado, muito. Eu acredito, opinião própria, que tenha sido por muita coisa que não aconteceu na vida dele e que com o dinheiro, com a fama, com o poder, ele conseguiu ir mudando algumas coisas. Mas a impressão que dá é que foi uma coisa meio inconsciente, assim, porque foi uma mudança que acabou chocando todo mundo. Eu, pelo menos, quando vejo foto dele antiga e foto atual, eu não aceito. Acho muito louco. Acho que muita gente não aceita. Mas acho que é tão complexo. Tem o artista, tem a música que é maravilhosa, tem todo um show, tem toda uma performance, mas não é o Michael Jackson. Entendeu? É muito louco isso, mas não é o Michael Jackson. Que a gente enxergava um tempinho. O que você ia falar, Célia? Eu ia falar que acho que é tão complexo, né? Porque para nós brasileiros, assim, é o tom da pele que determina se você é negro ou não, né? Depende o quanto, né? Agora, nos Estados Unidos, o pouco que a gente sabe, não é isso, né? Então, me parece que o Michael Jackson lá, ele sempre foi negro, né? Por mais mudanças que ele tenha feito na vida dele, no físico dele, né? Acho que esse é um ponto para a gente pensar um pouco. E outro ponto, eu fico um pouco preocupada, assim, quando se coloca que tudo é determinante, né? Acho que, enquanto ser humano, as questões emocionais, principalmente, não são tão determinantes assim. Essa coisa de dizer, olha, também com esse pai ou com essa mãe, só podia... Olha, gente... É um pouco de desculpa também, não é bem assim, né? Eu acho que... Bom, você é psicóloga, né? Compreendo o que você está falando, mas assim, você pega uma família, né? Por mais que tenha diferença entre uns irmãos, né? Por exemplo, um irmão de 2 anos de diferença entre um irmão e o outro, os pais já são outros, né? As mudanças ocorrem o tempo todo. Mesmo assim, me parece que o diferencial é aquilo que você faz, né? Como cada pessoa recebe, como cada pessoa interage com as figuras que estão ali, com aquele pai, com aquela mãe, esse filho entendeu e se relacionou dessa forma, o outro filho de um outro jeito. Eu quero dizer com isso assim, que é difícil você chegar numa questão... Só o pai. A palavra culpa já é uma questão complicadíssima, né? Mas falar em termos de desenvolvimento, em que uma relação de corresponsabilidade, coparticipação, né? Chega um determinado momento, né? Em geral a partir dos 3, 4, 5 anos, que a criança já vai mostrando quem ela é, né? É claro que ela precisa de uma estrutura, precisa de família, de escola, precisa de uma série de amparatos para ela se tornar, de fato, uma pessoa adulta e autônoma. Mas eu acho que não é de um único lugar, de uma única questão que vai determinar mais sofrimento ou menos sofrimento para uma pessoa.